Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Aqui a gente bate um papo sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Eu diria que é um dos episódios mais ápices da minha carreira enquanto podcaster, tendo em vista que eu estou recebendo a autora de um livro que eu li, estudo e indico. Isso aí, pra mim, eu confesso que quando eu falei pra ela aqui nos bastidores, quando eu mandei mensagem convidando, eu falei assim, eu vou mandar porque eu tô nessa ousadia de enviar, mas eu acho difícil que vá aceitar, não porque eu a conheço e acho que ela vai recusar, mas porque ela é muito pra estar aqui conversando comigo. Mas vamos lá, receber Débora Brum, fonoaudióloga empresarial, mestre em comunicação humana e autora desse livro aqui, Comunicação Assertiva, que eu indico para todo mundo. Já fiz vídeo sobre, já marquei a Débora, ela já agradeceu. Ou seja, Débora, assim, acho que esse início já mostra um pouco da minha felicidade de estar te recebendo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Diogo. É uma alegria para mim. Eu gosto muito de ter contato com quem ama a comunicação. Nós também temos a mesma missão de ajudar as pessoas a melhorar sua qualidade de vida, seus relacionamentos. Então, já temos um ponto em comum. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Maravilha. Eu vou começar perguntando, que é um assunto que sempre me aflige e aflige as pessoas que me têm como uma possibilidade de consulta. Tem amigo que me chama de ChatGPT. Diogo, ChatGPT, o que você acha que está acontecendo aqui de comunicação? O que é comunicação assertiva? Para mim, a comunicação assertiva é uma comunicação clara, respeitosa, totalmente empática, onde eu vou olhar para as minhas necessidades, eu vou considerar também as necessidades do outro, eu olho para os meus limites, olho para os limites do outro e falo de uma forma sincera e transparente. Mas também, Diogo, as pessoas confundem um pouco aquela sinceridade com falar tudo o que pensa. Então, a comunicação assertiva não é eu despejar todas as minhas verdades, é eu conseguir dizer aquilo que eu penso e o que eu estou sentindo de uma forma clara, respeitosa, escutando o outro, cuidando as palavras, cuidando a voz, cuidando o gestual, para que eu seja ouvida. As pessoas não precisam concordar conosco nessa comunicação assertiva, mas eu consigo me expressar. Para mim, é isso. Sim, eu, a partir até da leitura do seu livro, eu costumo dizer que as pessoas têm confundido ou falado errado ou usado o termo errado comunicação assertiva. Não é porque eu sou assertivo e as pessoas não me entendem. Não, você é grosseiro. Você é grosseira. Perfeito, Você ignora as emoções perfeito. das pessoas. Você ignora os limites da pessoa. Inclusive, você pode estar se ignorando. Isso mesmo. É, eles falam, não, mas Débora, em alguns momentos a gente precisa ser assertivo, porque senão as pessoas também não nos respeitam e colocam como sinônimo a agressividade e assertividade. Por isso que muitas vezes eu começo a dizer o que não é a comunicação assertiva, explicando que tem aquela comunicação agressiva, que é o sincericídio, tem aquela comunicação passiva, que também é um outro ponto, Nossa. Diogo. Deve perceber muito as pessoas que confundem a ser pacífico e ser passivo. Então, muitas vezes a pessoa deixa de dizer algo achando que ela é da paz, que isso é autocontrole, mas aquilo que ela não bota para fora implode dentro dela. Sim. Então, a gente tem que saber que nem um extremo da agressividade, nem aquela passividade de não conseguir dizer, no meio do caminho existe essa assertividade, que para mim é uma liberdade. No momento que a gente consegue se expressar e dizer aquilo que está sentindo, aquilo que precisa ser dito e que é necessário, é libertador. E eu trato como se fosse um bambu, assim, né? Ele é flexível. Então tem hora que, dependendo, Isso, a gente vai recolher um pouquinho, tem hora que a gente isso. vai um pouquinho na ideia de subir um pouquinho ali para chegar nessa agressividade, nesse pensamento muito de pensar em mim, não pensar no outro. Aí tem hora que eu recuo, tem hora que eu vou. Só que é o recuo, a ida e a volta a partir do centro. A É. partir do E com central. limites, né? Com É, limites exato. balizadores. Eu até faço um círculozinho interessante que eu faço duas bolinhas e aí tem a interseção das bolinhas. Aí no meio, aqui é a assertividade, que aí Exatamente. tem o limite. Muito bem.
Tem hora que eu Isso. entro na agressividade, tem hora que eu entro ali na passividade, mas eu não fico. Ela não me Uhum. domina, ela não toma conta de mim. É, eu gosto da firmeza, da palavra firmeza, sabe? Sim. Trocar o agressivo por firme, que é diferente, né? Sim, completamente. É, Falando disso, é. tem duas palavras que eu gosto muito de usar e que eu sei que você usou no seu livro e que hoje tem um grande desafio. Porque quando a gente pensa em ferramentas digitais, ferramentas assíncronas de comunicação, muitas vezes a gente tem o tempo, tem a necessidade de trazer a informação direta, porque aí vem aquela discussão. Ah, eu tenho agonia e angústia de quem manda oi, tudo bom, não diz o que quer. Aí tem gente que Ah, fala, eu sim. tenho agonia de quem manda mensagem direto e nem pergunta se eu tô bem. Ou seja, achar esse ponto aí comum de que a gente vai conseguir se comunicar em relação aos dois lados, vem as duas palavras que são afetividade e efetividade. Uhum. Excelente. A É, comunicação, eu acho que ao mesmo tempo, né? Afetiva e efetiva. sim, o quanto que tem hora que eu vou para um, quanto que eu tenho hora que eu vou para outro. Porque algumas pessoas trazem como se fosse uma regra, uma obrigação que eu fosse ser sempre efetivo. E outras pessoas trazem a regra de ser sempre afetivo. Como é que para você é essa dança dessa comunicação? Isso vale tanto para a linguagem escrita, quanto vale para qualquer comunicação. A gente precisa ajustar, customizar, personalizar de acordo com o perfil de quem é o meu interlocutor. Se a gente já conhece, eu tenho, por exemplo, o meu chefe, ele é muito objetivo, direto. Então, se eu mandar um WhatsApp, oi, tudo bom, falando do tempo, que ótimo, que o dia está lindo, perdi a atenção dele. Então, é o feeling que a gente tem que ter de ajustar de acordo com o perfil do teu interlocutor. Tem gente que é mais carinhosa, a pessoa é mais emotiva. Pô, essa pessoa eu vou dar um oi, tudo bom? Como é que tu tá? Que bom, quanto tempo? Isso faz parte dessa sintonia, do rapport. Em outros momentos a gente tem pouco tempo, então a gente trabalha muito na comunicação organizacional, no mundo corporativo. E ali, muitas vezes, a gente precisa ser mais direto, objetivo, justamente pelo que tu disse. Eu tenho pouco tempo, eu preciso de um resultado rápido, mas quem é o meu interlocutor? Não tem receita de bolo, nunca vai ter receita de bolo. Faça sempre assim que você não erra. Não tem. Seria tão fácil, né? Mas não tem. É muito do feeling. E aí vem a palavra empatia, que para mim é um dos pilares da comunicação. Eu preciso me colocar no lugar do meu interlocutor e entender como é que ele pensa, como é que ele sente, qual é o tipo de comunicação que ele vai gostar. E até aproveitando teu ponto do WhatsApp, tem gente que adora, Diogo, mandar mensagem de áudio. Tem gente que odeia receber mensagens de áudio. Eu, por exemplo, eu gosto porque para mim facilita em alguns momentos. Eu tenho um péssimo hábito de usar, às vezes, o celular no trânsito. Então, o sinal fechou, eu mando uma mensagem. Eu reconheço que é péssimo isso, mas faço isso, mas faço. Mas eu sei que tem algumas pessoas que detestam receber mensagens de áudio. Então, para essas pessoas, eu não faço isso. Então, aí, Algumas né, a pessoas têm gente. escrito, inclusive, não escuto o áudio. Aí tem Isso! gente que Não manda o nem áudio e quer áudio. que a pessoa escute. Ela já Que doido, disse que não né? vai escutar. Aí você quer que escute. Eu vou fazer a pergunta que É. me fazem. Ah, Débora, então você está me dizendo que eu preciso sempre me adaptar às pessoas para poder me comunicar? Sim. Se você quer ter um bom resultado. Sim. Sim. Agora, uma coisa assim, a gente não vai ser camaleão e perder a nossa identidade, tá? Porque o que que eu ouço em alguns cursos? Ah, então se a pessoa usa gíria, eu falo um monte de gírias. Então se a pessoa fala palavrão, porque eu me adapto. Então, assim, eu tenho que ter, cada um tem o seu estilo, a sua autenticidade. Eu sou muito favorável à comunicação autêntica, sem perder a naturalidade e a identidade de cada um. Mas qual é o nosso objetivo quando a gente se comunica? Que o outro nos compreenda, que o outro esteja receptivo. Então, nesse sentido, eu entendo que a adaptação ela é essencial.
para que eu consiga fazer com que a pessoa receba bem, escute com interesse a minha mensagem. Sim. O Essa que que tu acha resposta. sobre isso? Eu gosto dessa resposta porque, pra mim, é o seguinte: eu sempre questiono, tá? Você tá querendo falar ou tá querendo comunicar? Se você quer comunicar, tornar É, comum, o seu tornar comum vai depender do seu ambiente e das pessoas. A isso. partir de você. A partir de você, você vai depender do ambiente e das pessoas. Se você quiser falar, segue o baile, como eu digo. Isso aí. Segue, É, não precisa de adaptação, não precisa de flexibilidade. Só que depois não me é. reclame de cobrança, não reclame que você está fazendo microgerenciamento desnecessário, não reclame que você está perdendo Isso. tempo, não reclame que você está dormindo pouco, porque É. como eu trago a comunicação com qualidade de vida, e você também, eu sei, vai afetar. Sem dúvida. E aí, aquela situação que tu tem que pedir, por exemplo, 5 vezes a mesma coisa. É, todas essas situações que tu acabou de dizer, de estresse, de negatividade, são reflexo de uma comunicação falha. De quem só despejou, passou informações e falou, mas não gerou conexão, né? Sim, total. Tem um caso que eu conto sempre, especialmente quando eu vou falar de advogado, é que uma cliente, eu mandei a proposta escrita e ela não entendia até a hora que eu peguei o papel e a caneta e desenhei. Peguei uma caneta vermelha, uma caneta azul e desenhei no papel e foi quando ela entendeu. Eu falei, é isso. Se eu quiser dizer assim, ó, Perfeito. a minha Perfeito. proposta é assim e ponto, acabou? É isso mesmo. Excelente exemplo. Até isso muitas vezes é percebido como pejorativo. Você entendeu o que é o desenho? Porque as pessoas falam desse modo pejorativo, né? Eu digo, Exatamente. desenho, preciso, desenha. Ótimo! Vai facilitar, vai aí. É só Bota um desenhar? fluxograma. É isso, né? É só desenhar? Você usou Muito uma bom. palavra que me pegou aqui e eu quero que a gente entre um pouco. Porque a passividade me parece algo que tem sido dito, com certeza, as pessoas têm enfrentado um pouco esse assunto, até porque eu conversei aqui com uma médica especialista em terapia Ayurveda e ela trouxe os adoecimentos causados pela ausência de comunicação, por guardar, por Olha que botar para interessante. dentro, etc, as células, como é que elas ficam com a ausência de comunicação. Interessante. Vamos entrar um pouco nessa passividade, nessa Ah, confusão que existe, porque eu acho que a pessoa tem uma ausência de empatia com ela mesma quando ela é passiva. exato, sem dúvida. Ela está te deixando de lado, né? Sim, Eu, agora, no segundo livro que eu sou coautora, eu conto uma história da minha infância, que no primeiro eu não contei, que eu venho de uma família que a comunicação sempre foi um tabu. Era muito difícil a gente se expressar. Então, meu pai tinha depressão, então, e a minha mãe dizia para a gente não falar, não incomodar e não reclamar, olha, senão ele ia piorar. Então, eu aprendi desde muito cedo a guardar aquilo que eu sentia, o que eu pensava. Então, o início da minha comunicação foi a comunicação passiva. A experiência que eu tive lá na infância era de uma comunicação totalmente passiva. Guarda, engole o choro, fica, sabe? E aí tem uma frase que me bate muito forte, desde que eu ali não conheço o autor, mas diz assim: todas as coisas que eu deixei de dizer ainda hoje conversam comigo. nossa. Essa é forte, né? É. E aí as pessoas levam isso anos e anos. E aí tu somatiza, vira uma úlcera, uma gastrite, uma enxaqueca, depressão. E a partir do momento que eu fui curada, quando eu entrei na fonoaudiologia, que eu tenho certeza que foi Deus que me colocou nessa profissão, eu senti essa liberdade, senti essa tranquilidade, como é bom. Eu aprendi que a gente pode dizer aquilo que a gente pensa e a gente sente sem ferir o outro. Porque aquela crença que eu tinha, se eu falar aquilo que eu penso, se eu reclamar, se eu disser que eu não estou bem, meu pai vai piorar, não, aquilo era uma crença que se formou. E aí eu vi que não, existe um outro caminho. Eu não preciso guardar tudo. E o fato de eu falar aquilo que eu penso não é ofensivo para as pessoas, desde que eu cuide a forma como eu falo. Então, como é importante a gente sair dessa passividade e ir para esse espaço, que é o que tu disse. Eu considero o eu, o outro, existe um ponto em comum, que é o nós.
E aí que transita essa comunicação. Falando, indo adiante assim nessa ideia da passividade, vem um próximo desafio que é assim, Débora, Diogo, decidir de fato o que eu preciso comunicar. Seja no meu ambiente de trabalho, seja na minha vida pessoal dentro de casa. Só que o desafio da expressão começa, porque muitas vezes eu sei que eu preciso dizer e aí eu travo, assim. Qual é a tua É isso. percepção? Quais são as tuas experiências em relação a essa fase já? A pessoa já tomou a decisão. Não quero mais, vou agir, vou falar. Só que aí vem a ideia de o que que eu vou falar. É. O que eu falo e como eu falo. Porque geralmente as nossas ideias estão claras na nossa mente. Todo mundo sabe aquilo que gostaria de dizer, aquilo que quer falar. Só que é muito diferente a ideia na mente, no pensamento, as nossas histórias, as nossas narrativas do pensamento e a conexão, tirar as ideias, né, do cérebro e verbalizar, como tu disse. Então as pessoas têm que se experimentar aos poucos. Uma forma que eu conduzo para quem é muito travado, primeiro, coloca as ideias no papel. Tem uma técnica que muitas vezes eu uso e sugiro, que é a brain dump, que é uma técnica de produtividade e de clareza. O brain dump é coloque tudo que você está pensando no papel, sem muito, Filtro. sem muito filtro, exatamente. Joga tudo que tu gostaria de dizer. E isso é incrível. A pessoa coloca tudo que ela gosta, que ela queria dizer. Aí ela lê. E daí elas, não, mas se eu falar isso vai ficar muito forte. Então a gente vai organizando as ideias. Quem é prolixo é uma técnica muito útil também, porque tu joga, é como se fossem peças de um quebra-cabeça que estão desorganizadas. Tu olha e começa a organizar, cria uma sequência lógica, dá clareza para os sentimentos, dá clareza para as ideias. Então é uma das maneiras de a pessoa começar a treinar, botar para fora. Outra é tá difícil de falar tudo, fala aos poucos. Traz uma ideia. Tu tá numa reunião, é aquela pessoa que é muito travada e tem muito medo das críticas, dos julgamentos, ao invés de sair vendendo as tuas ideias, faz um comentário, faz perguntas, porque falar nem sempre é sobre Afirmar. expor, é sobre afirmar. A habilidade de fazer perguntas é uma estratégia poderosíssima para gerar essa conexão, para despertar o interesse, para mostrar que tu tá ali conectado. Então, tem várias formas aí de começar a se experimentar. Nessa de experimentar, eu particularmente, talvez por escrever praticamente o dia inteiro, no que se refere à advocacia, eu começo a ter, eu tenho uma certa dificuldade de escrever essas questões emocionais. Muita gente gosta de escrever e tudo. Eu acabo que eu me organizo conversando. Aí às vezes eu converso comigo mesmo, pareço um doido, conversando comigo Interessante. mesmo, mandando áudio para mim mesmo nos meus grupos. E às vezes eu Isso converso com é ótimo. alguma pessoa de confiança. Falo, ó, não tenho pensamento organizado sobre o assunto, quero Isso. conversar. Aí eu vou Ótimo. conversando. Aí a partir disso, eu pego essa conversa e organizo para entregar um presente com um lacinho feito, Perfeito. bonitinho e Muito bom. tal. Porque tem Ah, gente que tem essa exato. dificuldade, né, da escrita. Não sei, talvez. É, Eu particularmente ótimo tenho. esse comentário. Isso. Sabe que antes de eu escrever, eu acreditava que a comunicação escrita não estava numa das minhas habilidades. Aí até que eu vi que era só experimentar e Sim. ousar e deu certo, fluiu. Mas não é aquilo que eu mais gosto. Então, isso que tu traz ali, quando eu falei da técnica ali de colocar no papel, não é só isso, porque se a gente ficar no papel, a nossa comunicação nunca vai melhorar. Então, coloca no papel e depois treina em voz alta, fala em voz alta, chama alguém e expõe aquilo que tu pensou. Uma técnica de apresentações é essa, tu coloca no papel o que tu quer dizer, mas depois tu tem que treinar em voz alta, porque se não treinar em voz alta, Ah, não. a comunicação não vai fluir. A fluência verbal, ela não acontece. Então, isso que tu trouxe, excelente. Tu tem que colocar para fora. E se ajustando. Ah, mas eu não tenho ninguém, eu não sei se eu não me sinto bem com alguém. Bota para fora, grava o teu celular e te escuta falando.
É, Vê se sai confuso, vê se aparecem vícios, vê se as ideias são uma sequência lógica. Pensa no peso das tuas palavras. esse exercício de se ver, ele é importante, hein, Débora? Demais, demais. Se ver, se escutar. É importante e é desafiador para muita gente. Se escutar primeiro que as pessoas dizem, ah, eu não gosto de ouvir a minha voz, que eu acho minha voz horrível, né? Como as pessoas falam. É que a nossa voz sai diferente mesmo, pela ressonância dos ossos do crânio. Então a gente tem que entender que aquela voz que a gente escuta é a voz que as pessoas estão acostumadas. Eu é que preciso me adaptar a ela, porque é uma voz desconhecida para mim. Mas aos poucos isso é uma questão de acostume. A gente vai se acostumando, né? E nessa pegada da passividade, eu acredito que esse exercício de se ver, de se escutar, de experimentar, colocar no papel, é um passo para É. para esse julgamento de quantidade de falhas, erros, etc. Normalmente eu pergunto, assim, eu gosto de perguntar, eu falo assim, mas o que tá errado? Ah, tá ruim, eu falo, seja específico e concreto. O quê? Perfeito. É, exatamente. E as pessoas às vezes não sabem, né, Diogo? Não, ela só consegue dizer que tá ruim. Consciência. Isso. É. Tá ruim, Diogo, tá ruim, Diogo, tá ruim o quê? Aí eu elenco algumas. Tá ruim o quê? A gesticulação não tá legal, quantidade de ruídos, tá sem início, tá sem fechamento, o quê? Uhum. Perfeito. Aí Esse é o eu nosso vou. papel para É, conduzir. Esse é o nosso papel de facilitador da comunicação, que é pensando importantíssimo. no teu business aí, na tua pegada, no teu envolvimento com as empresas, nessa, nesse trabalho empresarial, a passividade, eu não vou dizer que tem um estudo necessariamente, mas dentro da tua experiência, o quanto que essa passividade está influenciando nos adoecimentos ou até nas rupturas da sociedade, nos problemas da sociedade, está sendo algo muito envolvente, porque muita gente fala assim, do ambiente agressivo, do ambiente de briga, do ambiente de atrito. Eu fiquei curioso conversando contigo agora se essa passividade também está influenciando muito no ambiente empresarial. Eu fiquei até com uma vontade de sair fazer uma pesquisa, sinceramente. A gente podia, né, Diogo, Vamos, fazer um levantamento. Fiquei curiosa mesmo, não tenho essa resposta de o que que é mais frequente. mas tem sido Não frequente para tem. ti? Tem, tem. Sempre, sempre, sempre. Nos cursos tem os grupos, tem de tudo. Tem o passivo e tem o agressivo. O assertivo, infelizmente, com menos frequência. Na mentoria, é bem dividido. Na mentoria, tem muita gente que vem aqui com o sincericídio, a pessoa que fala que tem que ter um filtro, mas tem muita gente que guarda muito. Então, Com essa a minha dificuldade de se resposta é um posicionar. convite. Vamos fazer uma pesquisa de levantamento. Seria Porque interessante, hein? é isso, assim, tem muita gente falando assim disso. O ambiente está agressivo, o ambiente está impositivo, o ambiente. É, Só que aí me é. veio isso assim, nossa, mas será que o ambiente também não está muito passivo? De muita É. gente esperando que o outro faça aquilo que está na expectativa mental dela para atender um desejo Ah, que eu tem, queria que tem, fosse, porque aí vem N fatores emocionais. tem. É. Aí o Tem problema está no também outro, no que o outro disse, não no que eu isso. deixei de dizer. Tem, porque e aí vem a falta da autorresponsabilidade. É muito mais fácil eu me vitimizar, é muito mais fácil eu colocar a culpa no outro. Ah, por que que você não fez isso? Porque ele não me pediu, ele não me disse. Mas e o meu papel de ir atrás e de verificar e de questionar e de perguntar? Então, sem dúvida nenhuma, para mim, isso a pessoa, ela fica numa zona de conforto. A pessoa passiva, muitas vezes, ela é passiva ou porque ela se submete, porque ela não consegue impor limites, mas tem o passivo da vitimização e da terceirização do problema, é o zona de conforto. Ah, na reunião eu só vou falar se me perguntarem, senão vou ficar na minha, não quero encrenca. A gente precisa olhar para isso, as pessoas precisam perceber que elas estão sendo responsáveis pela falta de resultado, por aquilo que acontece de errado na comunicação, ao invés de jogar para o outro a culpa. Aquela frase, mas queria que eu adivinhasse? Calma. A gente vai olhar para a comunicação da pessoa também, mas e a sua?
Qual É, foi a tua é ação isso. ao perceber que ela estava querendo que Isso. adivinhasse? Você se movimentou, você É, pesquisou, você teve a busca, você teve a capacidade que você e, falou de fazer perguntas. Ah, não, eu fiquei é, esperando. Opa, então você tem a sua responsabilidade também por essa intenção ou ausência de intenção da pessoa de querer só adivinhação. mas claro, a comunicação é metade de quem a pronuncia, metade de quem escuta. Eu sou 100% responsável pelo que eu falo. Eu sou corresponsável pelo que você entende. Corresponsável. É Sim. isso. Eu gostei desse termo corresponsável. Achei interessante, porque muita gente fala assim: eu não sou responsável pelo que as pessoas sentem. Eu tenho uma certa complicação em relação a isso. Eu não sei se você tem. Eu também Te não pega? tenho total, total. E tem gente que diz assim: bote amor nas minhas palavras. Isso Essa eu não nunca é uma escutei, função do essa é outro. nova. Bote amor nas minhas É, palavras. é. Bote amor nas minhas palavras. A pessoa não tem que botar amor. Eu que tenho que colocar amor nas minhas palavras ditas. Então eu falo uma verdade dura e espero que a pessoa ouça com doce. Não, não é assim que acontece. Eu É dou um meu tiro e quero que a papel. pessoa coloque a flor em cima da bala. Isso, exatamente, é assim que eu ouço. Não é por aí. Então, É, me eu sinto gostei. mesmo Corresponsável. coautora, corresponsável, exatamente. Corresponsável. Nossa, eu amei esse termo. Corresponsável. Vou usar e assim como eu sempre faço, darei o crédito a você, falando até do livro. Dentro dessa ideia da corresponsabilidade, eu tenho uma percepção, continuando, que eu acredito que a gente trilhou um caminho aqui dessa ideia da passividade que está interessante. Vamos lá, Se porque a gente você tem que quiser que falar eu altere, disso. você me diz, mas vamos lá. Então, bora lá. Quando a gente fala de liderança hoje em dia, e é um ambiente empresarial, a gente traz muita responsabilidade para o líder. E eu não estou Ah, falando aqui sim, em momento nenhum que o sim. líder não deve ter essa responsabilidade. Só que eu vou contar uma história e Uhum. aí a partir dela eu quero te escutar. Certa vez um líder meu, e aí eu sempre cito ele aqui, que é o César, que é minha referência na advocacia, um dos maiores oradores que eu conheço da advocacia, uma vez eu indo na sala dele constantemente demandá-lo enquanto líder. Ele, meu líder, eu demandando. Demandando, cobrando, pedindo, etc. E aí eu peguei, certa vez ele pegou e falou assim: Diogo, deixa eu só fazer uma consideração. É curioso como ninguém pergunta como eu tô. Ninguém pergunta, ninguém me traz, ninguém me reconhece, ninguém vira pra mim e fala assim: Diogo, César, gostei do que você fez, parabéns, obrigado. Eu sou só o depósito de cobrança. Deixa eu te falar um negócio. Eu também mereço uma comunicação. Ele não usou esse termo, mas eu vou usar agora. Uma comunicação assertiva. Então, assim, me vem um pouco também dessa passividade de responsabilidade de uma comunicação do É, liderado com o líder. Porque eu falo aqui no escritório vocês me lideram. Assim como eu lidero vocês, vocês, em alguns momentos, vocês precisam me liderar. Vocês não podem ser passivos. é, é isso aí. Fala pra mim sobre essa história, porque me chegou essa história aqui que parece que é algo necessário da gente também trazer uma responsabilidade, uma assertividade também para os liderados. Com certeza. Como que eu vejo isso? Quanto mais alto é o cargo, mais solitário é esse trabalho. E as empresas falam muito de feedback do líder para o liderado. Mas é isso, o líder também precisa receber. Ele é ser humano como qualquer outra pessoa. Ele também, as pessoas precisam pensar como é que ele está se sentindo. Não, é exigido do líder empatia, né? Gestão das emoções. Ah, mas e a empatia vale para todo mundo. Gestão das emoções vale para todo mundo. Seria tão mais fácil e fluiria muito mais se todos tivessem esse olhar empático também com o seu líder. Então, eu concordo. Eu sinto que existe um movimento de mudança em algumas empresas, tanto é que existe um feedback 360, e É. eu gosto muito dessa ideia, porque todos precisam crescer. E não é só ficar bajulando, e não é só ficar elogiando. É importante existir essa liberdade, essa transparência de poder o liderado também passar um feedback para o seu líder.
é diálogo, é via de mão dupla, não é um monólogo. Então, concordo e me sensibilizo muito com essas lideranças, com essa cobrança. É um trabalho árduo, não é fácil, não é qualquer pessoa que tem esse perfil. Sim. Eu vou acrescentar um membro nesse triângulo aí, que é a comunicação relacionada ao cliente, certo? Então, nós temos o líder, o liderado e o cliente ali, que está na ponta. E eu escuto muito a outra terceirização de responsabilidade o cliente é chato, o cliente não é legal, o cliente que dá Ah, trabalho, verdade. o cliente não sei o quê, É. o cliente não sei o quê. E eu pergunto, tá, qual foi a tua responsabilidade na comunicação para o cliente ser chato? Porque pode ser que a gente chegue uma hora Ah, boa, boa. que diga assim, esse aqui de fato não tem o que fazer, que ele nasceu chato, vai morrer chato. Tem, eu não vou Tem, dizer que não tem. tem, Mas claro mesmo que tem. assim, será que não tem como ele ser chato 10% a menos porque você vai ter uma comunicação melhor com ele? Tem como, Débora? Uhum. Tem. Bom, por que ele está sendo chato e está te perguntando 3 vezes a mesma coisa? Porque você não respondeu. Ah, mas eu não respondi porque eu ainda não finalizei o trabalho, ainda não tenho a resposta completa. Então diga, estou aqui verificando, estou trabalhando e já vamos entregar. Sabe quando a gente faz eu gosto muito de fazer uma comparação com compras online. Então, por exemplo, você compra no Magazine Luiza. Imediatamente que você compra, vem uma mensagem para o seu celular. Seu pagamento Foi foi aprovado. finalizado, está, já está na transportadora. Então, quando tu não tem a resposta completa para o cliente, diga. Ainda não tenho, mas estamos procurando, né? O relatório está quase pronto. Desculpa ainda não enviar, mas vai ser enviado. A ausência de comunicação é muito ruim, às vezes é o que justifica o cliente estar azucrinando a tua vida. Então a gente tem uma parcela de responsabilidade. E a gente Sim. não pode se ausentar disso. Eu costumo dizer que uma comunicação não concreta e não específica para dar respostas, especialmente para cliente, te gera cobrança. Por Gera exemplo, cobrança. cliente lhe Gera mandou, cobrança. você diz o seguinte, estou fazendo. É. Tá, você está fazendo, quando é que você vai responder? Qual é o prazo? Você vai ser É. cobrado. Não É reclame que se nem está o sendo cobrado. gerundismo. É. Sabe o gerundismo do call center? Vamos Sei. estar verificando, vamos estar lhe retornando, vamos estar lhe enrolando. É essa a sensação que dá. Eu Então, tenho seja direto. um dono de uma empresa que eu já prestei serviço para eles aqui de treinamento e ele é daquele tipo sincericida, assim. Mas gente boa pra caramba. Sim. E aí ele fala: quando vocês me respondem que estão fazendo, significa que vocês nem começaram. Para Se você começo de está conversa. fazendo, é porque você não tem nem noção de quando começou, de quando vai acabar. Se você já está fazendo de fato, já começou, você tem previsibilidade. Você consegue me dar Tem um cenário possível. é, isso mesmo. Aí E agora aí que o eu te cliente perguntei, você vai está, começar. E você não tem noção de previsibilidade. claro, claro. Então a gente tem uma parcela de culpa nos clientes chatos, nessa chatice. Sim, E tem eu. uma outra, eu gosto de frases, e o Diogo, tem uma outra que diz assim: isso é um aluno que me falou uma vez, onde não há informação, entra a imaginação. Nossa, essa é boa. Então, no momento que tu não passa informação, a imaginação do outro entra em ação. E geralmente a gente imagina sempre o pior. A nossa mente é negativa por natureza. Então, a ausência me dá a sensação de que a pessoa não está fazendo, e ela pode estar fazendo. De fato, ela pode estar fazendo, né, John? Pode? Pode. Só que me deixou em último plano ali, em segundo plano. Sim, Complicado. e é curioso nesse caso que me veio aqui, conectou com a passividade, que é a seguinte: a imaginação do passivo, da pessoa passiva, pode estar muito relacionada ao excesso de imaginação do que pode acontecer caso ela fale X ou Y. Por isso que quando você trouxe a ideia do escreve, conversa com alguém, manda um áudio, é um pouco de tirar desse campo de imaginação o que É, poderia ser para o que é, é. E aí virar para alguém e falar assim, é. ó, Enoque, eu fiz isso, 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 isso.
qual é a tua opinião sobre? Não, pra mim faz bastante sentido. É legal você ter pensado nisso sim. Nossa, ou seja, eu não tô sendo chato, eu não tô sendo... Não, é É, interessante, conversa mesmo sobre isso. Ou é. seja, essa sua frase, ela... Que é de um aluno, né, que você falou, tirar dessa imaginação, Uhum, trazer para o exatamente, trazer para o concreto. concreto. Metade do sofrimento, mais a metade do que as pessoas sofrem é de uma imaginação que nunca vai acontecer. A gente cria sempre cenários negativos e tu sofre o tempo inteiro de forma desnecessária. Sim. Não precisa, não O precisa. desconhecido gera também muito isso. Quando eu penso em ajudar pessoas que vão entrar em momentos de oratória muito fortes, intensos, densos, Pensos. eu costumo dizer que eu falo, vai lá antes, conhece o espaço Hum, antes, verifica como é que é o isso. estacionamento, quem são as pessoas É, que estão ali. Vai ver hoje em dia isso. tem a facilidade de ver o vídeo do YouTube de um evento anterior. Se Aham, familiariza para que a sua cabeça não imagine isso. que quando você chegar você não vai ter onde estacionar o carro e você vai chegar atrasado porque você vai ter que fazer a triagem na entrada do prédio. Elimina tudo isso. É, isso mesmo. E tem uma história que diz assim, tu já deve conhecer, é uma conversa de um falando assim, dentro de mim existem dois cachorros. Dois homens conversando, né? Ou dois. Dentro de mim existem dois cachorros. Um deles é cruel e mau, e o outro é muito bom e dócil. Só que os dois estão sempre brigando. Aí então o outro perguntou: tá, mas e esses dois cachorros começassem a brigar, qual deles ganharia a briga? E aí o homem parou, pensou e respondeu: aquele que o alimentar. Então, todos nós temos pensamentos bons e ruins, como esses cachorros ou os lobos na história, né, que estão sempre disputando na nossa mente. Só que o ser humano tem uma tendência a ficar sempre alimentando o pensamento negativo. E se eu falar e eles não gostarem, e se me criticarem, e se acharem que isso, e se a pessoa ficar irritada, e a gente começa no e se negativo, e a pessoa se trava e não experimenta, não se expõe. Então, muitas vezes o que eu vejo que aqui, quando a gente está ajudando as pessoas na comunicação, ela disse assim: ah, eu não vou falar porque eu acho que ele não vai receber bem, eu não vou falar porque ele vai ficar bravo. Aí a pessoa diz, a gente prepara e ela vai lá e fala a conversa. E aí no outro dia ela diz: nossa, foi tão bom, foi tão diferente do que aquilo que eu imaginava, estou mais aliviada. Se eu soubesse que ia ser tão simples, eu teria falado há muito tempo. E aí, nesse intervalo de tempo que ela não falou, a conversa ficou com você, como você disse na outra frase. E aí, o que que isso Nossa, gerou de é isso tensão aí. no pescoço, de dor de cabeça, de Claro. maxilar travado e por aí É, vai. A gente aqui pode... sofrimento desnecessário, sofrimento Sofrimento. desnecessário. Sofrimento. É, É, caminhando mais aqui, eu quero entrar na possibilidade que o seu livro fala, que é aprender a arte de falar e influenciar, porque estamos em tempos de muitas influências. Em tempos que temos diversas influências, influenciadores, influenciadoras, pessoas impactantes na nossa vida. E me parece que para as pessoas, e por experiência, as pessoas passivas nessa hora, e aí não sou eu que vou dizer, os neurocientistas que dizem que nesse momento a pessoa acaba alimentando o pensamento, se é que existe, negativo, até por uma questão econômica, de economia de energia, de fazer o mais fácil e não o certo. uhum, uhum. Qual é a tua visão dessa quantidade de influências que nós queremos ter e nós queremos receber e o quanto que isso pode impactar na passividade? Essa foi complexa, eu acho. Essa foi complexa. Reformula a pergunta. Qual é? Qual é o impacto que a quantidade de influências que nós queremos ter, ou seja, ai Diogo, eu quero ser high performance de não sei o que lá. Ah, tá. Aí também, aí Tá. eu começo a consumir todos os high performance de não sei o que. E eu já tenho uma pegada mais passiva de fazer o econômico, de ficar na zona de Uhum, conforto. Como é que é o uhum. impacto disso na tua visão, na tua experiência, nos teus estudos, nas tuas escritas? E vem duas palavras aqui na mente. Uma é infoxicação. A gente está nesse mundo de excesso de informações, vindas de todos os lados.
um excesso de cobrança, são os influencers falando que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer dieta, tem que meditar, tem que, né, dar 3 pulinhos e depois é uma sobrecarga e a gente, se receber isso sem filtro nenhum, a pessoa enlouquece, tentando ser o que os outros dizem que você tem que ser. Então, aí vem o autoconhecimento nos ajudando. Bom, o que que eu quero? Qual é a minha identidade? O que que eu quero para mim? O que que é importante para mim? E a paralisação, né? A procrastinação, que é um outro problema que a gente percebe nesse mundo de hoje. É muita coisa que vem e as pessoas se paralisam, elas não conseguem fazer nada. O nosso cérebro, ele naturalmente ele quer economizar energia. Então, a gente tem essa, é da natureza do nosso cérebro permanecer numa zona de conforto. Eu vou fazer isso até onde eu sei, aquilo que eu estou acostumada. Eu não vou dar um passo a mais, porque isso vai me. Eu não sei se isso vai ser bem recebido. Então, as pessoas não evoluem, elas ficam, elas procrastinam e ela se mantém nesse mundinho. Então, para mim, é importante o autoconhecimento, a pessoa, ou seja na terapia, ela se descobrir, entender qual é o seu propósito, o que que é importante para ela e filtrar, aprender a filtrar nesse turbilhão aí de informações e escutar aquilo que acrescenta, que faz sentido para o propósito dela. É uma mistura de Sim, tudo me isso. lembrou de quando eu estava escrevendo um artigo científico com um professor e eu estudando, chegou uma hora que ele me disse assim, Diogo, fecha tudo e começa a escrever. É, Eu falei, como assim? Ele falou, já deu de estudar. Já deu de uhum. input. Input, Já exato. deu, assim. E É, agora? Que hora que você vai botar pra fora, sabe? é, Então me veio essa é isso história aí. na perspectiva de, na percepção de filtrar é tão importante quanto influenciar. Se você quer Aí influenciar, tem. talvez seja necessário dar uma. E aí uma crítica até falando pra mim mesmo, porque, por exemplo, eu gosto muito de comunicação e eu praticamente eu não gosto muito de seguir uma linha só e ir ali. Eu sou mais, digamos assim, integrando, né, várias vertentes da comunicação. Eu gosto também. Eu gosto Mas disso. e nessa hora eu fico assim, talvez seja muito para, talvez fosse necessário direcionar até para essa ideia, assim, sabe? Tem hora que a obesidade mental, né? A obesidade de É, informações. E aí isso. para quem é passivo, a obesidade de informações ela é mais peso, é mais informação. Mais peso. Nossa. Aí entra o detox digital, que a gente precisa fazer esse detox digital. Para um pouco e escuta a tua voz interna, e aí tu fala da influência, né? Nós influenciamos as pessoas o tempo inteiro. Intencionalmente ou não. Eu posso influenciar de uma forma negativa pelo exemplo errado que eu estou dando, mas a gente quer influenciar positivamente. Eu quero influenciar as minhas filhas, eu quero influenciar os meus clientes, eu quero influenciar as pessoas, os meus alunos. Então, essa influência positiva é fazer com que as nossas ideias tenham eco no outro. E aí entra também agora a comunicação assertiva. Você quer falar e influenciar as pessoas? Saiba como elas pensam, o que que elas mais precisam, qual é a necessidade do outro e veja como você pode acrescentar algo, ajudar as pessoas. Que benefício você pode fazer na vida do outro? Para mim, a influência é como que você pode ajudar os outros a atenderem às suas necessidades. Esse é o maior poder de influência. Não é aquela influência distorcida que é poder. Eu não quero mandar. É a influência positiva, gerar benefício na vida do outro. Sim. Você me levou a uma reflexão aqui que é basicamente assim, pelo que eu sei, tá? Eu não sei pessoas que sejam rápidas, pessoas que sejam efetivas, que sejam muito pesadas. Talvez as pessoas pesadas com muita informação, elas sejam fortes, a depender. Mas assim, Ah, ou seja, precisa eliminar um pouco, sim. sabe? Essa quantidade de informação, senão assim, Claro. a mochilinha, a ideia da mochilinha. É, Vamos vamos lá, eu pagar. vou precisar Aham. fazer uma trilha rápida, mochila curta. Isso. Muito bem. E na Porque comunicação, o menos é mais, porque, putz, quem fala demais não é escutado.
Aí a gente vai para um outro universo, que é o universo da prolixidade, né? Tem muita gente que fala muito, mas comunica pouco. E aí, quando tu traz um excesso de informações, tu não é escutado mais, tu não é ouvido. As Sim. pessoas estão cada vez mais seletivas, mais impacientes. A sensação é de que a gente tem menos tempo. O tempo é igual para todos, mas a sensação é de que o dia teria que ter 36, 48 horas. Então, no momento que a gente não faz esse filtro e tira esvazia um pouco essa mochila, a gente se torna pesado, chato, cansativo para os outros. Então, menos é mais, Eu muitas vezes. fiz um exercício aqui que eu não acredito em coincidências e eu sabia que ele me levaria a algo bem interessante. Eu abri teu livro numa página aleatória, o livro Comunicação Assertiva, numa página aleatória. E aí a Ah, página tá. E aí eu rabisquei, né? Livros que eu uso como estudo, eu rabisco. E aí tá assim: para gerar empatia é necessário sair da introspecção e ir para a outrospecção. Expressão cunhada ah. pelo Roman no livro O Poder da Empatia. Entrando no mundo do outro, observando, buscando entender a sua realidade. Parece uma baita conexão pra gente fazer aqui, né? Porque, assim, muitas vezes a passividade entra nessa ideia de, opa, deixa eu buscar demais externo e tal. Calma aí, já tá tudo aí, cara. Aham, aham. Busca, acha aí dentro. É isso mesmo. Eu gosto muito da outrospecção também, né? Entrar nesse mundo do outro para gerar a verdadeira conexão. Quando eu falo de comunicação assertiva, vem muito duas palavras para mim muito fortes, que é empatia e conexão. Tem um livro que eu não sei se você já conhece, muito bom. Muitos se comunicam e poucos se conectam. Esse é o título do livro. Sim, sim. E é verdade, né? Aquilo que tu tinha dito antes. Muita gente fala, mas poucos se comunicam. Todos os dias eu posto Muito verdade. uma. Pra você ver que nada é por acaso. Todos os dias eu posto uma frase logo cedo no meu Instagram. Uma frase sobre comunicação. E aí hoje eu postei fale menos. Ponto. Ah, jura? Só Olha só escrevi que isso. Fale transmissão de menos. pensamento. Ponto. Ponto. Aí, excelente. Fale menos. Aí, se você quiser ampliar, fale menos e comunique mais. Isso não significa que você vai Aham, falar, pode aham. ser que você fique em silêncio. Aliás, o silêncio é uma atitude sábia. O silêncio demonstra autocontrole. O silêncio demonstra respeito. Porque às vezes o silêncio pode ser visto como sinônimo de passividade. Ah, mas se eu ficar quieta, então eu vou estar sendo passiva e vou engolir sapo. Não. O silêncio é uma estratégia para depois você pensar em como vai reagir. Então, adorei essa, fale menos. Tem uma. Tem na Bíblia, eu gosto muito de ler a Bíblia todas as manhãs. E aí eu vou escrevendo aqui em post-its aquilo que mais me chama atenção, tá bem aqui na minha frente. Sede prestes a ouvir, tardio em falar e mais tardio em irar-se. Nossa. E aí entra um outro ponto, a importância do autocontrole, a importância das emoções nessa comunicação. E para mim é algo muito desafiador hoje em dia. As pessoas, elas muitas vezes elas não conseguem ser assertivas porque elas não conseguem controlar não. As emoções a gente não controla, nós controlamos a reação frente às Isso. nossas emoções. É. O que que eu vou fazer com aquilo que eu estou sentindo? Eu estou com raiva. A raiva é importante, ela me sinaliza. Eu preciso saber o que que eu vou fazer diante dessa raiva. Não é sair xingando as pessoas. Então, é um outro ponto que seria bacana a gente falar um pouco sobre, né? Você é responsável Ah, pela. Eu li no livro. Ai, eu não vou. Eu vou pedir desculpa pra autora, o livro que eu tô lendo, inclusive. Depois eu posso até botar na descrição do episódio. Que é. Você não é responsável pela origem da sua emoção, talvez. Tá? Mas você é responsável pelo. uhum. Aí ela bota por como você lida com ela. Aí eu faço a minha paráfrase ali, que é. Você é responsável pela maneira como você comunica essa emoção. Aí você é responsável. É, Você não é responsável, por exemplo, exata. pela raiva que você sentiu, pela medo que você É, sentiu, porque talvez seja algo da tua infância, é, rararara. Mas sim, pela maneira como você comunica, desculpa, você é um adulto de 30, 40, 50 anos. Você é responsável. é isso mesmo. É fácil dizer que, né, É. me isentar disso. Não, somos responsáveis, sim. Porque muitas vezes as tuas palavras são um gatilho mental
que vai ativar uma reação negativa no outro. Tem várias barreiras, por exemplo, quando a gente diz assim, você está muito nervoso. Tem pessoas que não estavam nervosas. Ouviram isso? Eu estou criticando, eu estou julgando, você está muito nervoso, automaticamente ela se irrita. Vai falar isso para um cliente e ver se o cliente vai se acalmar, não Calma, funciona. vira pro cliente e fala, calma, Isso, eu já tô é, calmo. é isso mesmo. Então, outro dia eu estava atendendo um mentorado e ele falou assim, eles teve uma briga, uma discussão no trabalho com outro colega. E ele disse assim, isso que você fez é falta de caráter. Então, imagina uma pessoa ouvindo. Se foi falta de caráter ou não foi, a pessoa que está recebendo esse ataque, ela não vai ficar mais receptiva. Ela se sentiu atacada, e o cérebro naturalmente vem, ó, luta ou fuga. Sou atacado, luta ou fuga. Então não é inteligente eu falar isso. Mesmo que, tá, foi uma falta de caráter. Se tu queres argumentar com essa pessoa, não vai atacando assim. Traga dados e fatos. Traga dados, descreva o que que aconteceu. Quando você fez isso, isso e isso, gerou uma sensação, ou deu a impressão, ou gerou esse problema. Então, não fale da pessoa, fale dos dados e dos fatos. Quando a gente começa a atacar, aí acabou É. a fluência. Essa ideia das Então, evidências, dos fatos, dos dados, para mim também vem uma sabedoria para quem tem essa passividade. Talvez seja uma espinhazinha dorsal para a pessoa começar a ter a capacidade de verdade. oralidade, de falar, de expressar e de comunicar. É, Então, assim, quais são as evidências que é, você tem para poder trazer? É uma possibilidade de isso. caminho para não ficar assim, mas é porque minha opinião não vai ser bem-vinda. Tá, ignora a tua opinião. Você tem um Exato. dado sobre? Tenho. Opa, É, é. para Isso mim mesmo. é E contra evidência. dados e fatos não há argumentos, como diz o Exato. ditado. Opinião versus opinião, todo É, mundo tem, vai ficar uma briga eterna e homérica pra ver quem ganha, a minha opinião ou a sua. é, E aí fica aquela loucura. é, é. Não Débora, eu funciona. costumo fazer uma pergunta que é a seguinte: tem algo que você não disse e você tem vontade, necessidade de dizer? Ainda? Eu sei que daria pra falar aqui a gente conversando horas, mas agora sim. Aqui, sobre o que a gente está Isso. falando, Ou geral também, fica à vontade. ixi, me pegou aí de surpresa. Não sei, estava tão fluido. Não sei, Deixa eu te falar, não como sei. as pessoas conseguem comprar esse livro, como as pessoas conseguem comprar o seu outro livro, como as pessoas conseguem Uhum. contratar as tuas palestras, as tuas mentorias. Só fazendo um registro aqui, eu falo de Brasília, Débora fala de Porto Alegre, certo? Agora você está em Porto Alegre? É, isso mesmo. Então, como, Eu como estou em as Porto pessoas Alegre. podem te Tô em Porto Alegre. acessar? Então, tá ótimo. Então, o livro ele está à venda na Amazon e no site da Literary, literarybooks.com. Tá? Agradeço a minha editora, tá? Eles fazem um trabalho incrível. O outro livro, que também é best-seller, é O Lugar de Mulher no Topo do Mundo, também é da Literary, que eu tenho um capítulo sobre o poder da comunicação assertiva. Ele também está na Amazon e também está no site da Literary. E para quem quiser contratar as palestras ou entrar em contato comigo, meu Instagram é deborabrum.comunicativa, Brum o com M. LinkedIn é Débora M, Brum com N. O LinkedIn é Débora Brum e o meu e-mail é deborabrum@comunicativafono.com.br. Tudo isso vai estar na Esses são descrição os do episódio, contatos. para poder as pessoas terem Maravilha. contato e conexão. Eu Ótimo. gosto demais da possibilidade que eu criei para mim mesmo, graças ao meu amigo Enoch, que faz tudo isso aqui acontecer, que é de poder conversar, perguntar o que eu quiser para quem eu entendo que é oportuno escutar. Então, para mim foi uma baita oportunidade, uma baita aprendizado poder perguntar para quem eu consulto no livro, poder conversar com essa pessoa. Então, eu fico muito, muito, muito feliz com a tua presença, agradecido demais
e até me sentido honrado de ter essa possibilidade de troca contigo. Olha, o prazer foi meu, Diogo. Tu faz um belo de um trabalho. Estamos juntos nessa missão de sermos facilitadores dessa comunicação, de trazer mais qualidade de vida. Então, conte comigo. Espero que a gente ainda se encontre pessoalmente aí em Sim. Brasília ou quem sabe aqui em Porto Alegre. Fico muito feliz com o convite, adorei nosso bate-papo e também admiro muito o teu trabalho. Parabéns. Débora, muito, muito obrigado. Para quem gostou, curtiu, faz aquele favor pra gente, curte, compartilha, envia, faz comentários, críticas, sugestões, enfim, tudo isso é muito bem-vindo. E aí eu vou terminar fazendo a minha pergunta de sempre, Débora. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como está a tua comunicação assertiva, passiva ou agressiva? Isso mesmo. Estamos na jornada da comunicação assertiva. Ela é uma jornada que a gente nunca está pronto. Dia após dia, enfrentamos vários desafios. Mas o que eu quero falar para todos é que é possível. Então, a minha mensagem final é que não é uma habilidade que a pessoa, não é um dom que as pessoas nascem com ou sem. A comunicação é uma habilidade que a gente aprende. E eu desejo que todos experimentem essa liberdade e todos os benefícios que a comunicação assertiva traz à nossa vida. É estilo de vida, não tem jeito. É estilo de vida. E É aí, isso como está a aí. sua vida? Como está a sua comunicação?